Boa noite, boa noite. Já tem um tempinho que eu não faço live aqui, né? Deixa eu apresentar a Oi! Marília. Deu E certinho. aí? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Tô ouvindo bem, sim. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem aqui. Tá tranquilo. Ah, que Primeiro, bom. Menina, meio confusa aqui, mas tá dando certo, né? vai dando tudo certo. Já tem um tempo que eu não faço live. Acho que algumas coisas mudaram aqui. Os meus botõezinhos Ai, todos, todos no lado contrário, mas deu certo. Deu certinho. Eu não consegui anunciar a nossa live, essas últimas semanas foram corridas para você também, né? Eu vi que foram, né? Mas foi assim, sim. de toda forma, assim, é muito necessário, mesmo que para algumas pessoas seja uma live surpresa, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto, né, Marília, que a gente discutiu tanto no curso que a gente fez e que a gente vem discutindo e que precisa ser falado, né? Que é sobre a esteatose hepática, esse acúmulo de gordura no fígado, a famosa gordura no fígado, que todo mundo, né, já ouviu falar ou conhece alguém que tem. E acho muito importante nós, né, que somos da área da saúde, não só nós que somos médicos, mas mais da área da saúde, falem um pouco mais, né, sobre esse acúmulo de gordura no fígado. Eu vou deixar você se apresentar, né? Ah, obrigada, Aninha. Eu sou Marília Mischiati, eu conheci a Ana num curso sobre obesidade, né, que a gente estava fazendo juntas. E eu sou hepatologista, fiz hepato lá no Hospital das Clínicas de São Paulo. E hoje em dia venho trabalhando bastante com a questão da obesidade, medicina de estilo de vida, né, mudança comportamental. Então a gente se conheceu lá no curso, deu aquele, né, bateu. Bateu Santos a Batalha. vibe, né, Ana? A energia bateu, assim, os propósitos, né? Conversando o que a gente quer fazer para os nossos pacientes. E aí a gente resolveu fazer essa live para registrar mesmo o assunto e deixar a informação disponível, né? Que é o que é mais importante. Isso mesmo. Isso mesmo. Bom que o nosso santo bateu logo de primeira, né? É verdade, Muito bom. verdade. Marília, eu vejo assim, a nossa visão, né? Ela é interessante como o paciente chega para a gente, né? Em momentos diferentes, né? Com esse acúmulo de gordura no fígado. Você gostaria de falar um pouquinho, assim, o que que é essa gordura no fígado? Eu vejo, assim, que os meus pacientes, quando me procuram, nem sempre eles me procuram, a maioria das vezes não é para tratar, né, nenhuma gordura no fígado. Às vezes a pessoa nem sabe que tem. Não, e eu acho que isso vem até na própria cultura médica, sabe? Que vem mudando agora, mas durante muito tempo, para muitos médicos, e até hoje, a gordura no fígado fica como se algo fosse algo insignificante, né? Ah, não, é só uma gordurinha, não vai dar problema. E hoje em Uhum. dia a gente vê que é algo muito diferente, né? E que a gente tem que levar bastante em consideração esse achado no exame, né? Uhum. Normalmente a gente sabe que tem gordura no fígado quando a gente faz algum exame de imagem, seja um Isso. ultrassom, uma tomografia, uma ressonância, mas tendo esse diagnóstico no exame de imagem, a gente tem que procurar sim aprofundar um pouquinho para saber o grau de comprometimento que essa gordura está provocando no fígado, porque ela sim é um sinal de que o fígado está sofrendo, ele está Uhum. passando por algum processo de sofrimento. Uhum, com certeza. Muitas vezes, né, a gente se depara com isso no consultório. Por exemplo, na nutrologia, a gente faz primeiro o exame de bioimpedância. E aí a gente, né, a bioimpedância não é um método específico para nada, né, para estadiar essa gordura, mas a gente já percebe que tem um aumento de gordura visceral, né? Sim. E isso já acende um alerta. E quando eu peço uma ultrassonografia, porque geralmente a gente começa o nosso rastreio, né, pela ultrassonografia, a gente Sim, sempre enzimas hepáticas e tudo mais, mas a ultrassonografia, a gente olha a circunferência abdominal daquela pessoa. E quando, assim, eu sempre falo, quando eu recebo o exame, nossa, tem uma esteatose hepática, né, que é uma gordura no fígado. Muitas vezes o paciente já sabe que ele tem.
Aí ele fala, eu já fiz o exame há muitos anos e eu já tinha essa gordura. Tem muitos anos, doutora, não é nada não. Né? Já tem Exatamente. essa E aí gordura. que E não tá o é... perigo, porque as doenças do fígado, elas não dão sintomas, né? Então, elas Uhum, não dão aviso. Às vezes, o aviso é esse, a gordura no fígado, né? Então, é isso. super importante a gente também fazer um diagnóstico diferencial. Então, a Uhum, gente aqui na live está focando numa gordura no fígado específica, que é a gordura no fígado relacionada à síndrome metabólica, né? Que é o isso. paciente com sobrepeso, obesidade, com Uhum, triglicérides elevado, que tem a circunferência abdominal, né? A uhum, barriga, aquele acúmulo de gordura na barriga. É o paciente que é hipertenso, ou que tem já uma glicemia de jejum um pouco alterado, ou até mesmo diabético. Quando uhum, a gente está focando nesse tipo de gordura, mas na verdade outras doenças do fígado podem ser vistas à ultrassom como gordura, né? As próprias uhum. hepatites virais, do vírus da hepatite B, hepatite C, às vezes no ultrassom tudo que a gente realmente identifica é a gordura. Então a gente precisa realmente fazer análise. Mas sem sombra de dúvidas, a grande pandemia hoje é a obesidade, e a maior parte dos casos de gordura no fígado estão associados com um paciente que tem uma síndrome metabólica, né? Que se encaixa dentro desse perfil metabólico. E no final a gente sabe que a estetose é mais uma manifestação dessa doença, né? Sim, sim. Tanto que agora assim, a gente mudou até a denominação, né? Antes a gente chamava de doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Não Isso. o consumo de álcool. Hoje a doença hepática metabólica. Então, se Exatamente, porque aí a gente tirou essa responsabilidade do álcool, né? Porque do antes, álcool se a pessoa bebia, então ela não tem gordura no fígado pela síndrome metabólica, e não é bem assim, né? não é bem assim. Então, hoje a gente já sabe que ela tem essa profunda relação, né, com as alterações, né, relacionadas com o acúmulo, né, o excesso de peso. A gente vê assim um acúmulo do excesso de peso, essas doenças como sobrepeso, obesidade, a própria longevidade, né, o próprio processo de envelhecimento, né, algumas condições clínicas que vão favorecer esse acúmulo. Né? Teve uma pergunta que é até interessante, perguntando, eu esqueci o nome da seguidora, deixa eu tentar voltar, Gláucia, que ela queria saber se quem tem esteatose, sendo obeso, caso emagreça bem, se ela se cura, né? E Isso é pode bem responder. legal. Uhum, Essa pergunta é bem legal, a gente pode aprofundar um pouquinho aí, porque qual é o problema da gordura no fígado, né? É que essa gordura agride o fígado. Então, ela agredindo o fígado, ela vai formando cicatrizes nesse fígado, que é o que a gente chama de fibrose. E essas uhum, cicatrizes, elas não são vistas nem em exame de sangue, nem no exame de imagem. A gente só consegue ver essas cicatrizes através de dois exames, um invasivo, que é a biópsia hepática, e um outro não invasivo, que é a elastografia hepática, né? Que veio justamente para facilitar, né? A uhum, gente identificar a cicatriz do fígado de uma forma que não colocasse o paciente tão em risco como no caso de uma biópsia, né? uhum, Então, vai depender muito. Se a gente descobre que a gordura no fígado, assim, depois de anos, foi o que você falou. Eu já tenho essa gordura há mais de 10 anos e nunca deu problema. E aí, de repente, a gente identifica que, na verdade, esse paciente tem uma fibrose avançada. Muitas vezes a gente melhora a gordura, mas não melhora a fibrose. Então, esses uhum, pacientes precisam de segmento. Por quê? Porque a fibrose tem um grande risco de evoluir para a cirrose e principalmente para o câncer de fígado. Então, esses pacientes a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso, né? Agora uhum, não, se é um paciente que a gente vê que tem muita gordura, mas a fibrose é uma fibrose leve, então esse paciente emagrecendo tem toda a chance de resolver o problema hepático, né? O problema do uhum, fígado. Isso é muito uhum, bacana. E lembrar que o emagrecimento também não está voltado só para o fígado, que é o que a gente está falando aqui, né? É uma doença sistêmica. Então, com o emagrecimento, você também consegue sair do risco cardiovascular, que é uma das coisas mais importantes, né? Que é sair do risco de AVC, sair do risco de infarto, né? uhum. Você melhora a sua qualidade de vida, porque está relacionado também, às vezes, com a síndrome da apneia do sono, então você melhora o seu sono, sua disposição. Então, o mais importante mesmo é tirar o paciente de risco de doença grave, né? E o emagrecimento, da mesma forma que envolve no coração, também vai proteger o fígado nesse sentido.
Uhum, com certeza. Marília, como é que esse paciente chega para você? Me conta. Né? Então, Para mim é bem diferente, né? Então, assim, é diferente, é eu faço verdade. Porque para você, às vezes, o paciente vem buscando saúde, né, isso. Ana? Para E mim, nem sempre. É. Para mim, então, o que que acontece? Normalmente, às vezes, ele está sendo acompanhado por um outro colega e que realmente vê um sinal de alarme a mais nos exames, né? As alterações nas enzimas no fígado, ou vê que realmente a gordura vem muito acentuada, que não consegue ver o fígado de uma forma muito precisa, né? Então, normalmente esses pacientes estão sendo encaminhados por algum colega. Uma uhum, ginecologista que está fazendo a parte de check-up da paciente, aí vê a gordura no fígado, ou o paciente que está fazendo check-up com o cardiologista e já vê uma alteração da enzima e aí encaminha para gente, ou até mesmo o próprio endócrino, que agora cada vez mais vem encaminhando esses pacientes para a gente estadiar a fibrose especificamente, né? Então, eles estão vindo nesse contexto. A busca ativa do paciente, dele se preocupar com a gordura no fígado, existem, óbvio, pessoas que se preocupam, mas não é o mais comum. O mais comum é uhum, realmente o paciente ter sido encaminhado por algum outro caminhada. colega. É. E eu, às Geralmente, vezes, vem por outra queixa no meu consultório, né? Ele tá indo lá porque ele tá com refluxo, aí eu aproveito, dou uma olhadinha e aí a gente acaba, às vezes, fazendo diagnóstico e depois muda um você pouquinho o vai ver foco do tratamento. da gordura visceral que tá ali causando pressão, né? Que tá piorando, né? Com A digestão. certeza. As coisas são interligadas, né? Tudo muito interligado. Quando esses profissionais, por exemplo, encaminham para você, geralmente o paciente já chega com essa alteração muito grave de enzimas hepáticas ou não? Não é comum, e é isso que a gente tem que chamar a atenção, sabe? Não é só quando dá alteração nas enzimas do fígado que a gente deve procurar o hepatologista. A Hoje, gente em até 20% dos casos, a gente pode ter lesões graves hepáticas, ou seja, uma fibrose, e não ter alteração das enzimas do fígado, né? uhum, E, além disso, até o próprio ultrassom, em 30% dos casos, e num paciente com síndrome metabólica, não consegue identificar gordura no fígado e o paciente tem gordura no fígado. Então, uhum, realmente, a gente tem que passar por todos os passos de rastreio desse paciente. uhum. Lembrar que o paciente com maiores fatores de risco de evolução para doença grave é o paciente diabético, né? Ele é um paciente que realmente a gente tem que rastrear a fibrose, que tem alteração da glicemia. Então, esse paciente a gente realmente tem que levar muito em consideração o que está acontecendo dentro do fígado. Uhum. Mas 30% da população geral, e esse número vem crescendo, tem gordura no fígado, 70% dos diabetes tem gordura no fígado. Com um perfil mais agressivo, né? E até 90% dos obesos vão ter gordura hepática. Então, é uma grande população aí que a gente tem que ficar de olho. Por E isso, recentemente saiu até um estudo mostrando que a gordura no fígado tem relação, por exemplo, direta com o decaimento cognitivo, né? Então a gente afastou infarto, afastou AVC e foi ver se isoladamente a gordura no fígado poderia levar a uma queda da cognição e isso foi visto nos estudos, então é muito mais abrangente. Por quê? Porque gordura no fígado significa inflamação, né, Ana? Então, o corpo do paciente está inflamado. Então, às vezes, a enzima não está alterada, mas o paciente tem uma ferritina alta. Então, isso uhum. tem que chamar atenção. PCR um pouquinho alto, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na consulta. Não é só uma gordurinha, né? Não. Muitas vezes as pessoas pensam assim, é só uma gordurinha, é só um acúmulozinho. Mas às vezes o leigo, ele não tem noção de que aquela gordurinha, ela é um tecido endócrino, né? Ela é um tecido ali que vai alterar a funcionalidade dos outros tecidos que estão ali, que estão próximos ali. É como se tivesse, eu fico brincando assim, eu tento explicar sempre uma linguagem bem assim, bem popular para o paciente entender. E aí eu falo assim, é como se ele tivesse uma vida própria. E ele vai inflamando tudo que está ali. Né? Então, assim, é um tecido que tem uma vida própria, mas que vai fazendo com que os outros ao redor vão perdendo
a vida própria deles. É né? verdade, é praticamente um parasita, né? Vai E, entrando e vai substituindo aquele tecido que é vital, né? Por uhum, ele, né? Ele vai realmente infiltrando ali e tirando a uhum. vitalidade do órgão. É muito bem colocado. Explico dessa maneira porque eu acho que fica mais fácil da pessoa entender, porque aí você acende aquele alerta de que ela tem que continuar buscando ajuda, ela tem que estender. A gente fala assim de estender propedêutica, né? Porque muitas vezes a pessoa não entende, já fiz um ultrassom, mas eu já tenho essa gordura há muitos anos. Tá tudo tranquilo, eu não sinto nada, doutor, eu não sinto nada. Minha família toda tem essa gordura, né? Mas a gente tem que orientar a estender essa propedêutica, a continuar investigando, principalmente nesses grupos, né? Que você citou, que são os grupos de maior risco. Lógico, a gente não vai sair fazendo elastografia, e muito menos biópsia, né? Em todo mundo, né? Que a gente sabe que só esses exames vão conseguir estadiar a doença, né? Mas Saber se é importante a gente fazer acompanha. essa avaliação, né? Tipo, da necessidade, né? Desse Uhum, exame. Então, é, como é que se diz? A perda de peso, né? É o grande diferencial. Às vezes é frustrante para os pacientes, porque eles muitas vezes me perguntam: não tem nenhum remédio que tira a gordura no fígado? Eu sou bem uhum, sincera, não tem nenhum remédio, nenhuma pílula que você vai tomar que vai fazer essa gordura desaparecer. Para essa uhum, gordura desaparecer, precisa emagrecer, né? Mas também uhum. eu até brinco: você não vai precisar ficar igual a Brad Pitt ou igual a Não, Gisele Bündchen, né? Então a gente tem perdas. alvos, né, Ana? A gente tem É, alvos de tratamento. sim, muitas vezes eu oriento assim, tento motivar perdas de 5, 10% do peso. Já conseguem, né, refletir uma melhora nessa, não só nessa gordura no fígado, mas em vários outros parâmetros, né? Em Exatamente, vários... 5% a gente acaba perdendo, melhora consideravelmente a gordura, e quando 10% a gente pode até melhorar a fibrose, né? Que é algo muito mais Uhum, difícil. Então, uhum, a gente não precisa, né, atingir grandes alvos. E também com esses alvos, a gente também muda o risco cardiovascular do paciente. Isso que é legal, né? Porque anda todo mundo junto, né? isso mesmo. A gente mira numa coisinha e vai acertando em várias outras, né? Isso Exatamente. fantástico, né? Isso que é legal. Né? Muitas vezes o paciente sai do consultório assim, chateado. Nossa, eu vim aqui, né, para melhorar minha saúde, achei que era só perder uns quilinhos, e aí tem, né, tem outros diagnósticos, mas é essa orientação que a gente tem que dar, que essas coisas andam todas juntas. E quando a gente melhora muitas vezes um parâmetro, essas perdas, a gente encorajando essas perdas de peso e perdas sustentáveis, a gente já consegue melhorar muitos parâmetros né, de saúde, né? Consegue melhorar muito tanto a qualidade de vida quanto os parâmetros, os indicadores de saúde. Bruno está perguntando, Bruno é meu marido, Ah, perguntando se a gordura no fígado pode causar doenças graves, né? pode. Então, a principal consequência, né, da gordura do fígado, e hoje em dia a segunda causa de transplante hepático nos Estados Unidos é realmente a cirrose, né? Então, é a grande evolução, né? Porque o que acontece? Qualquer coisa que agride o fígado, é isso que é importante a gente saber, ele vai levar um processo inflamatório, um processo cicatricial, que é o de fibrose, e que no final vai levar a uma doença que é a cirrose. Então, a cirrose está muito vinculada com álcool, mas na verdade ela é o evento final de qualquer doença que machuca o fígado. E a gordura no fígado, por ser assim, por a obesidade, ser uma pandemia, né, vem em crescente. Enquanto a gente está conseguindo tratar, ter curas, né, para as doenças como hepatite C, né, controlar a hepatite B, a gente, com a obesidade, a gente, na verdade, não está tendo controle nenhum. É uma doença Uhum, que vem crescente e, consequentemente, as consequências dela também, né? Então, além uhum. da cirrose, é super importante dizer também que a gordura no fígado dá câncer de fígado.
né? Então, mesmo sem um paciente ter cirrose, então só o fato de você ter gordura no fígado, você aumenta o seu risco de ter câncer de fígado. Às vezes eu explico para o paciente assim, não significa necessariamente que você vai ter. É como se minha mãe tivesse um câncer de mama, eu tenho uma predisposição maior do que as outras pessoas a ter um câncer de mama. Mas é um fator de risco adicional e é um fator de risco que você consegue reverter. Genética eu não consigo reverter, né? Mas a gordura no fígado eu consigo reverter esse processo, né? Então, isso é super importante. Com certeza. E a gente pensando assim, o que a gente poderia fazer? Que a gente consegue falar com os nossos seguidores, que a gente está aqui, né? O nosso principal objetivo é acender esse alerta. A gente conversou sobre isso, né, no nosso. E a gente vem conversando sobre isso, como é importante a gente acender o alerta para algumas doenças que as pessoas às vezes vão deixando passar desapercebidas, né? E como a gente pode fazer para a gente poder encorajar, né, os seguidores e os nossos pacientes, né, a ter um controle melhor, evitar, não só evitar a doença, né? Quem ainda não tem, evitar que ela se desenvolva. Para quem já tem, às vezes já tem um diagnóstico pela ultrassonografia, né, de esteatose, o que pode ser feito para poder conter o avanço dessa doença? Vamos pensar em todas as estratégias. As né, estratégias, né, Ana? Então, eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente pode fazer é realmente se preocupar com a nossa saúde enquanto a gente tem saúde, né? Então, fazer o check-up anual, né, com ultrassom, com os exames de sangue, com o médico que é da sua confiança. Isso é super importante, né? Porque é justamente nesses rastreios iniciais que a gente percebe, às vezes, algumas mudanças, né? E eu acho que a base de tudo, e é realmente a base do tratamento para quem tem gordura no fígado, é o estilo de vida, né? Então, é trazer os pilares do estilo de vida para dentro de casa. Então, desde a alimentação até um sono reparador, né? Práticas de exercício físico. Então, e é engraçado que a gente falando, a gente às vezes muda uma coisinha aqui e muda a roda toda, né? Mudando Então, a às roda vezes a toda. gente muda o sono, aí o paciente já se sente mais disposto para fazer exercício físico. Fazendo exercício físico, ele já percebe que a alimentação não está Não tá tão legal. colaborando com aquilo. E aí aquela roda da saúde vai Vai girando, acontecendo, vai girando, né? Então isso é muito uma coisa, bonito de ver. né? Isso é muito Uma legal coisa. de ver. A gente vai vendo assim, eu tenho pacientes que falam, eu tô com gordura no fígado, me falaram que a frutose faz mal. E agora eu vou evitar fruta, eu vou evitar, né? Não vou comer mais fruta, porque é esse excesso que tá causando a gordura. E eu tento explicar que não é bem assim, né? Quando a gente quer modificar a alimentação, pensando não só na melhora, né, da evolução da doença, da gordura no fígado, mas pensando no emagrecimento como um todo, no tratamento da obesidade, da síndrome metabólica, do diabetes, né? A gente tem que pensar que não é a frutose da fruta, Não é? né? Não é a frutose da fruta, não é que a pessoa tem que parar de comer fruta, é parar de ficar tomando bebida adoçada, né? Não come fruta, mas toma suco de laranja o dia inteiro, E o toma refrigerante? refrigerante, mel, bebidas muito adoçadas, né? Coisas adoçadas, né? Diminuir o consumo de alimentos industrializados, aumentar o consumo de vegetais, aumentar, né, o consumo de cereais, né? Então, assim, é comida de verdade mesmo, né, Marília, que a gente fala, né? A gente. Exatamente. E é isso que faz a diferença, né? Uhum. Então, por exemplo, a dieta que fala assim, mas qual é a dieta que eu devo fazer? Na verdade, a dieta que mais, enfim, mais estudada para gordura no fígado é uma dieta que a gente chama de dieta mediterrânea, né? Que é uma dieta rica em nozes, em peixe, em queijo, mas também rica em muitos vegetais, né? Eu falo assim, vegetais e legumes é o buffet. Você pode comer à vontade, né? Então, diminui a carne vermelha 2 vezes na semana, né? Então, é esse o tipo de dieta. É óbvio que se você, para você, com o intuito do emagrecimento, e ter a necessidade de cálculo de caloria, e isso precisa de um nutricionista, tá acompanhando junto, mas às vezes o paciente não mudou nem na escolha do alimento, né? E isso a gente, como médica, a gente tem a obrigação de orientar.
Porque às Sim. vezes a pessoa não sabe nem escolher ainda o alimento. Ele não sabe nem qual é o alimento bom, qual é o alimento ruim. Foi o que você falou. Eu acho que é fruta que é ruim. Não, a fruta não é ruim. A fruta tem fibras, tem vitaminas. Enfim, óbvio, tem açúcar, mas a gente não precisa comer em excesso. Mas ela não é ruim, né? O ruim é o industrializado. Então o paciente não consegue, ele não sabe nem ainda como fazer o supermercado direito. E aí cabe a E, nós, acho que dar essa orientação inicial e depois, com o passar do acompanhamento, do tratamento, e sim, esse o tratamento, nutricionista junto é essencial para a gente conseguir os nossos objetivos, né? com certeza, com certeza. É interessante como muitas vezes as pessoas se confundem, né? Não querem, tem medo da fruta, tem medo do o excesso de legume, eu tenho medo, tem muito carboidrato na fruta, tem muita frutose, tem muito carboidrato no legume, mas chegam para mim muitas vezes assim, mas eu tô comendo isso aqui, é industrializado, super natural, poucos ingredientes, né? E é impressionante como é o nosso papel, né? Como é importante a A gente. gente tentar educar, né, a pessoa a saber ler o rótulo, né? Identificar quais são os Uhum, melhores produtos, né? E realmente uhum, tentar tornar a nossa alimentação mais baseada nos vegetais, né? Porque isso uhum. muda, enfim, muda Muda. a Praticar qualidade de vida. É super exercício, importante. exercício aeróbico, melhorar a qualidade do sono. O Bruno tá aqui falando assim que há uns 3 anos ele teve um paciente que teve câncer de fígado com menos de 45 anos, muito jovem. Esse Muito paciente jovem. foi atribuída gordura no fígado que causou cirrose, a qual evoluiu para o câncer. Olha só. Quando o paciente já tem cirrose, aí a chance realmente de tumor fica bem maior. Mas a Uhum, gordura no fígado, mesmo sem cirrose, ela pode dar tumor, né? uhum, E é esse. E lembrar que até os tumores do fígado não dão sintomas. Então, quando o paciente realmente vai ter um sintoma relacionado ao fígado, a doença já está muito avançada, né? já E tá já é um grave. ponto de não retorno. E a gente tem Uhum, que pegar esses pacientes antes desse ponto, né? A gente tem que pegar o uhum. paciente antes de ter cirrose, né? A gente tem que A gente tem identificar muita eles opção, né, e a Marília? gente tem que promover saúde. Eu acho que isso é uma coisa recente para mim, assim, até na Uhum. minha mentalidade, né? Como médica, a gente sempre foi treinado assim para tratar a doença, mas eu acho que A a doença. gente tem que promover saúde cada vez mais. Uhum. Eu acho que a gente conversou sobre isso, né? E é esse o intuito da live, dizer que para você se preocupar, às vezes, antes de ter a doença, né? A gente tem que Uhum. realmente parar para pensar nos nossos hábitos e o que isso está trazendo para a nossa saúde. Porque muitas vezes a gente vai no médico, os exames estão normais, né, Ana? Às Uhum. vezes você faz, aí, ó, tá lá, você tem um Normal. sobrepeso, mas o ultrassom tá normal, seu colesterol tá normal, sua glicemia tá normal, mas o seu corpo tá trabalhando sob estresse, né? É o que eu Isso. falo, é uma máquina e a máquina tá lá em cima, ela entrega o resultado que ela precisa, mas Uhum. ela tá estressada e uma hora isso vai Uma hora, aparecer. é, uma hora essa conta chega. É o que eu falo, eu que lido com a grande maioria dos meus pacientes vem para tratar obesidade, né? E muitas vezes chegam com exames normais. Te confesso que alguns pacientes, eu até penso assim, porque às vezes é tão difícil a gente tentar mudar a mentalidade, que eu penso assim, nossa, podia vir pelo menos uma glicemia alterada para eu poder Dizer, conversar. olha, tá acontecendo, né? Pessoas se apegam muito ao exame. Não que eu esteja desejando mal para o paciente, não é isso. Mas, assim, às vezes vem com os exames todos normais, né? E eu falo o tempo todo, eu falo, gente, não existe obeso saudável. Não existe, é uma doença extremamente inflamatória, né? Aquilo que você falou, o corpo está ali trabalhando sob um estresse profundo, e uma hora, alguma coisa ele vai desandar, o risco dele é muito alto, né? E não só o risco cardiovascular, ou o risco de desenvolver um tumor no fígado, ou uma cirrose, né? Mas o risco já começa a ter queda da qualidade de vida daquela pessoa, ela já começa a ter limitações físicas, ela já começa, você falou aí o caso, né, de problemas de cognição, né, de demência, de outras coisas que às vezes, assim, que tá tudo ali relacionado, né? Estão tudo. Tá me vendo? Porque eu acho que minha tela saiu ali. Não, tô vendo Tá me assim. vendo?
que estão todas relacionadas, né? E a pessoa está tendo um impacto profundo na saúde e na qualidade de vida dela, né? A obesidade por si só, ela causa quase 200 tipos de doenças, vários tipos de cânceres, Além né? do câncer de fígado, né? Tá relacionado com câncer de intestino, com câncer de mama, né? Então, se a gente não tem por que não tratar e não procurar, né? Quando começa, acho que quando a gente já começa a ter ali, começa a ter um sobrepeso, começa a perceber que algo não vai bem, ou mesmo antes de você perceber, você fazer pelo menos um check-up anual, né? Às vezes eu tento orientar assim que cuidar da saúde pode até ser caro, porque às vezes o paciente fala, nossa, é muito caro, eu tenho que fazer exame, mesmo quando tem plano de saúde, vem com a participação, né? A gente sabe que as coisas são muito difíceis, mas não cuidar, não rastrear, custa muito mais caro depois. É. Aí, muitas vezes também os pacientes me perguntam assim, doutora, tem alguma coisa que eu posso fazer, comer para melhorar, né? A questão do fígado e tal. Então eu falo assim, eu sempre falo assim, ó, não tem nada que você possa fazer, né, comer necessariamente. O que você precisa é realmente mudar o hábito, né? Então é introduzir uma alimentação saudável e seu fígado vai responder super bem a isso. Então, ele, na verdade, ele não quer os agressores, né? Então, realmente, diminuir o consumo do álcool, isso é Do álcool. muito importante. Diminuir o consumo também do tabaco, que é um processo que, enfim, inflamatório também multissistêmico, não só no pulmão. Evitar o uso de remédios sem orientação médica, principalmente os anti-inflamatórios não esteroides, né? Como ibuprofeno, diclofenaco, que são remédios que a gente consegue comprar sem prescrição médica, às vezes para resolver uma dor. E aí, A de gente certa forma, a tem gente muito abuso de medicamento, piorando, né? muito, a gente está agredindo o fígado, né? Mas o único alimento que realmente, comprovadamente, assim, em estudos, tem um fator de proteção para o fígado é o café. Café. Então o cafezinho tá ali, para quem não tem refluxo, É, tá liberado. Deus, Pelo menos 3 xícaras de café e lembrar que não é para adicionar o açúcar, né? É aquele café que aí ele tem propriedades antioxidantes. Então, ele é um protetor hepático. Então, se você tem uma gordura no fígado, vale a pena introduzir o café na sua refeição. Mas o mais importante realmente é mudar a alimentação, e né? mudar a Mudar a mentalidade. escolha dos alimentos. Isso é o mais importante. O mais importante. Pensar, muitas vezes a pessoa me pergunta, e aí, tratamento, né? E medicamento? Né? A gente sabe que existem medicamentos hoje que conseguem, né, ajudar, né, no avançar da esteatose, né? Com certeza. A gente não tem nenhuma medicação que elimine a fibrose, que é a grande Elimina complicação da gordura. Mas a isso. gente tem sim um arsenal medicamentoso para ajudar o paciente em todo o processo inflamatório, em todo o processo metabólico e na perda de peso. E tá tudo bem, quando bem indicado, bem acompanhado, né, Ana? Tudo Esse bem usar o remédio, não tem é problema nenhum. Hoje em dia eles são seguros, né? puro, sim. Com pouco E efeito colateral. é o tratamento individualizado, né? A gente pensar assim, esse paciente é um paciente que eu preciso que ele perca peso, né? Preciso proteger esse fígado. É um paciente que tem indicação de usar essa determinada medicação. Isso aí tem que ser bem avaliado, né? Isso é conduta médica. Então, assim, muitas vezes as pessoas esperam que a gente vá falar de todas as medicações aqui. E como aqui a gente está falando, né, para os nossos seguidores, a gente não está fazendo uma, né, A prescrição médica. isso, não é uma prescrição médica para as pessoas não saírem usando tudo aí, tudo que a gente falar, sair anotando, né? Mas conversar com o seu médico de confiança sobre a necessidade de tratamento medicamentoso, lembrando, isso que você falou, não existe medicamento que vá, né, tratar fibrose, Não, né? ainda, infelizmente, não temos. A gente Felizmente, tem até medicações que né? a gente tem até medicações que melhoram a inflamação, né? Hepática. Quando o fígado está muito inflamado, ou seja, as enzimas muito elevadas, a gente consegue usar alguns remédios para diminuir a inflamação e diminuir o processo de fibrose.
o avanço da fibrose, mas regressão de fibrose não existe nenhuma medicação. E a gente realmente só consegue ver em alguns casos, não são em todos, né? Quando o paciente atinge o alvo terapêutico de perda de peso, né? Que, mais uma vez a gente falando, né? Ter perda de peso. Né? Assim, melhorar a qualidade de vida, melhorar as escolhas, né? Melhorar o estilo de vida. É a medicina do estilo de vida, né, Mari? Exato. E aí também já me perguntaram, Ana, se magro pode ter gordura no fígado, né? E eu que sou magro, eu posso ter gordura? Pode. Então, a gente tem o que a gente chama de Lean NASH, né? Que é esteatose hepática em pessoas magras. E o tratamento também é redução de peso e controle metabólico. Então, são normalmente pacientes que têm perda de peso no magro, né? Uma mínima perda de peso, mas é importante. E são pacientes difíceis, né, de tratar, porque para atingir essa perda de peso mínima também é mais complicado, mas são pacientes extremamente metabólicos, né? Normalmente são pacientes que têm triglicérides alto, então ele não vem só com a gordurinha, ele vem com outros comemorativos juntos. Sim, muitas vezes uma dislipidemia, né? Um colesterol mais alto, uma ferritina. Sim, sim, sim. Vem com a glicemia de jejum alterada, aquela insulina também bem alta, né? Então, até o paciente magro... Né, Marília? Isso. Né? E reduzir essa resistência insulínica está muito ligada, né? A gênese da gordura no fígado. Né? Reduzir essa resistência insulínica é muito importante. Né? Que e hoje ele é realmente um dos maiores agressores por fígado. É a resistência insulínica e quando instalada, a diabetes, né? É o que a gente fala muito de obesidade, né? Muitas vezes... E eu achei que foi legal uma coisa que foi bem comentada no congresso de endócrino, que teve agora, que você até participou, né? É que a gente também precisa passar a mensagem que pré-diabetes não é para doença, né? Que pré-diabetes é uma doença. Então, você tem resistência insulínica, você tem insulina alterada, isso é, sim, uma doença e merece ser tratada, né? Ser tratado. Muitas vezes esse pré-diabético, ele fica anos no pré-diabetes tendo lesões ali, né? Microvasculares, tendo lesões dos órgãos-alvo, e quando ele já tem o diagnóstico do diabetes, ele já pode ter complicações, né? Complicações sérias, né, Maria? Complicações reversíveis, que podiam ser reversíveis se tivesse sido tratado antes, né? Então, assim, a gente tem muito esse hábito de falar, é um pré-diabetes, como se não fosse nada. Igual assim, é só uma gordura no fígado. E a gente precisa começar a acender o alerta. Precisamos tratar, né, essas doenças. E lembrar que não é só a questão de sobrepeso, né? É o estilo de vida que aquela pessoa normalmente leva. Então, normalmente, a pessoa com sobrepeso, ela não se exercita, né? Ela passa uma boa parte do tempo no sedentarismo, ela às vezes faz consumo de substâncias tóxicas, como álcool, às vezes são pessoas que não dormem bem. Então, por que a gente tem que pegar esse paciente lá na frente, né? Quando ele já está com uma complicação, com uma cirrose, ou com um infarto, ou quando ele já tem um problema renal, né? Por que a gente não pode buscar esse paciente aqui, né? No início da cadeia e tentar mudar esse paciente nesse momento, né? Trazer qualidade de vida, saúde nesse momento para ele. Então, eu acho que é isso que a gente queria passar hoje, né? Que você pode mudar a história da sua doença. A história da saúde, né? Aí falhou, Ana, não escutei. A gente focar em medicina preventiva, né? Em prevenir essas complicações, né? Que podem ser muito mais drásticas aí no futuro. Então, a gente focar nessa prevenção, focar nessa medicina de mudança do estilo de vida, focar nessa medicina que busca uma longevidade, né? Que busca um envelhecimento mais saudável, né? Que você pode chegar, né, aí no avançar da idade sem complicações. A gente vê o número, né, de idosos no nosso país
que vivem assim, às vezes, muitas vezes até marginalizados, né, Marília? Sim. Por tantas comorbidades, que tem que tratar tanta coisa ao mesmo tempo, e é tão difícil, isso é tão oneroso e é tanto sofrimento. E isso hoje a gente consegue evitar, porque a gente consegue pegar isso, essa doença se desenvolvendo, né? Então não tem por que a gente não focar nisso, nessa medicina mais preventiva, né? Aquilo que você falou muito bem, de por que a gente pegar somente na doença, né? Se a gente pode pegar na saúde, eu acho que hoje a nossa visão como médicos tem mudado muito, né? É, com certeza. Também, claro, né? Mas quando a gente foca né, em prevenção, né? Quando a gente foca em longevidade, a gente foca em promoção do estilo de vida, de uma medicina do estilo de vida, você consegue evitar o desenrolar de várias outras coisas, E né? a gente sabe que esse processo não é fácil, né, Ana? Mudar hábitos, construir novos hábitos, né? Fazer novas escolhas. Às vezes a gente está inserido num ambiente totalmente obesogênico, né? Tipo, faz parte já da cultura do lugar onde você vive, né? Então, a gente sabe que não é fácil. E aí que entra a nossa função, né? De auxiliar. O paciente também tem que entender que é uma jornada, não é É, uma consulta que você vai conseguir resolver todos os seus problemas, que é uma caminhada, e é uma caminhada juntos, e que também, como qualquer doença crônica, a gente não pode falar em cura, né? A gente tem que aham. falar em remissão, em controle, porque a gente Olho. sabe que ele pode voltar àquele status inicial. Então, a gente tem que estar junto aí na caminhada desse paciente. Eu acho que é isso que a gente quer trazer, né? Você, É essa relação, essa confiança de que para poder, enfim, começar a mudar os hábitos e depois que conseguir manter esses hábitos que a gente sabe que é tão difícil quanto, ou às vezes começa, até mais, né? Ou é, até mais do que perder aquele momento inicial. sim, com certeza, com certeza. Falou muito bem, Marília. Você quer fazer alguma outra colocação? Eu só queria fazer uma colocação em relação à bariátrica, né? Uhum, Que às vezes os pacientes perguntam. Então, a uhum, bariátrica, semelhante a qualquer outro tratamento, é válido, tem as uhum, indicações, mas também a gente tem que falar do reganho de peso pós-bariátrica, né? E aí a uhum, gente volta para aquele ciclo. Se a gente não muda os nossos hábitos, se a gente não muda a exposição aos tóxicos, como o álcool, que é querendo uhum, uma caloria muitas vezes alta e inútil, porque a gente uhum. Só praticamente tá. não usa para nada nutricional, Uhum, né? Então, se a gente não tira o álcool, se a gente não muda nosso estilo de alimentação, o nosso corpo ele se adapta a uma nova realidade e ele uhum, faz reganho de peso. Então, até a sim. cirurgia bariátrica não é uma cirurgia curativa, né? Para Coloca, quem né, a obesidade. A obesidade é uma doença crônica, né? Ainda Exatamente. não. Para quem tem essa doença e todas as complicações voltadas a ela, Uhum, até a cirurgia bariátrica é um dos tratamentos que a gente tem, que muitas vezes está indicado e funcionam para várias pessoas, mas a e com base mesmo, remissão de várias doenças, né? Mas a gente tem que pensar em focar o tempo todo em não reganhar, e não né? reganhar, exatamente, porque o nosso corpo está acostumado, né, Ana, a Uhum. achar, ele é poupador de energia, né? Então ele fica E querendo o tempo todo. voltar para aquele estado onde ele se reconhece, né? Ele se reconhece muitas vezes no estado de maior peso possível, né? Exatamente. E após perdas de peso, né? A gente sabe que isso acontece em várias alterações metabólicas, a taxa metabólica diminui, a pessoa passa a gastar menos caloria para poder viver, né? Com o passar do tempo, a nossa fome começa a aumentar, né? O corpo ele vai tentando te levar de novo para aquele estado onde ele se reconhece, Com o né? envelhecimento, a gente perde músculo, que é um grande consumidor de energia basal, né? Sim, por isso é muito importante a gente estar engajado e estar fazendo, né? Todas, tá ali inserido numa mudança de estilo de vida, né? E a Isso gente não faz precisa mudar tudo de uma vez, né, Ana? é um A gente processo, pode mudar um primeiro. são pilares. Eu vejo assim muitas vezes a pessoa quer mudar
tudo junto, tudo de uma vez, tá incomodado com tudo. E aí eu falo, calma, nós não vamos conseguir mudar tudo em uma consulta, em duas, talvez não vamos mudar em um ano de É, consulta. A gente vai mudando aos poucos, porque mudar comportamento é muito difícil. A gente aprende a comer de uma maneira, a gente aprende a agir de uma maneira, dormir, né? Em determinados horários. E é muito difícil ir modificando isso. Se a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, a chance da gente enlouquecer e muitas vezes jogar até tudo, né? Joga a toalha e deixa tudo pro ar, chuta o balde, é muito grande. Então a gente, eu falo assim, o bom nunca é inimigo do ótimo. é. Se a gente Às tá fazendo vezes, as boas escolhas, né, elas sim. vão se formando. Às vezes é pensar assim, onde eu tô mais confiante na minha mudança, né? Uhum, Olhar assim, nesses vários aspectos da minha vida, poxa, eu acho que é mais fácil para mim controlar a alimentação, ou não, eu acho que é mais fácil para mim iniciar um exercício físico. uhum, Então, focar no que é mais fácil. E também, tá, vai iniciar um exercício físico, traça meta real. Eu vou uhum. segunda, quarta e sexta, de manhã cedo, às 6 horas da manhã, porque é a hora que eu tô acordando e depois eu vou levar meus filhos na escola, então é um horário bom para mim. E não faz assim, ah, não, vou todos os dias então, doutora. Já que você falou que eu tenho que mudar, eu vou de segunda a domingo. Não, não é isso que a gente quer, né? A gente quer metas reais e que o Uhum. paciente consiga fazer, porque a gente sabe que uma vez que ele consegue a primeira meta, ele vai conseguir a segunda, a terceira, e aí ele vai chegar. Nossa, eu consegui fazer. Muitas vezes eu falo assim, olha, a sua semana é muito conturbada. Muitas vezes a pessoa fala, eu não acho um horário, eu vou conseguir fazer no máximo uma vez, duas vezes na semana. Aí eu pergunto assim, e o seu final de semana? Para quem não trabalha no final de semana, porque tem gente que trabalha, tem gente que vai dar um plantão, né? A gente atende vários trabalhadores da área da saúde, por exemplo, vão trabalhar, pessoas vão trabalhar em farmácia. Então tem gente que vai trabalhar final de semana. Mas às vezes a pessoa tem ali um domingo, um horário no domingo. Eu falo assim, faz uma caminhadinha. Pega seu cachorro, vai fazer uma caminhadinha. Você já consegue visualizar pelo menos um dia que você fez alguma coisa, né? E Exato. aí fica fácil de você pensar no resto da sua semana. E Né? essa Então, questão do exercício físico é legal falar assim que as pessoas às vezes falam assim, ai não, mas aí eu já tenho que começar o exercício. O sedentarismo hoje em dia, ele comprovadamente é mais prejudicial do que a própria obesidade para a sua saúde. Então, uhum, você se movimentar, independente se você não está fazendo, né? É diferente de atividade física, né? Atividade uhum. física é você se movimentar, exercício físico é você realmente fazer um exercício cardiovascular. Então, você fazer atividade física, ou seja, passear com o seu cachorro, estacionar Uhum. longe do lugar onde você Andar pouco, trabalha, subir a nada. escada em vez do Uhum. elevador, né? Então, andar, né? Se mexer, a gente sabe que já muda. Óbvio que nesse momento a gente não vai estar focando no emagrecimento, a gente está focando em realmente melhorar a Né? qualidade de vida e a saúde, e Uhum. depois a gente vai acrescentando os passos para atingir o alvo, que é sim um emagrecimento, né, para os nossos pacientes. Com certeza. Com certeza, Marília, isso mesmo. Olha, foi um prazer ter você aqui. Nossa live já está quase chegando aqui ao final. Ai, foi ótimo. Pois, passou rápido, né? Menina, é quando a gente fala também do que gosta, né, Ana? Sim, que não. O tempo voa, a gente vai falando. Parece até que a gente está ali sentado, igual aquele dia em Brasília, sentado almoçando, conversando. Exatamente. Né? Foi Eu muito acho gostoso. também, e a gente gosta de falar. E promover mudança de estilo de vida é uma coisa que traz muito, assim, é muito reconfortante para a gente, né? É muito gostoso a gente ver quando o paciente consegue, né, implementar novos hábitos, consegue fazer, às vezes, pequenas metas, atingir pequenas metas para a gente já é tão grande. Isso para a gente É, já é tão significativo, né? Então a gente se sente tão assim, é tão grata, né? A gente se sente tão grata por estar participando, né, desse processo. Né? é. Eu quero te agradecer pela live. Ah, eu que tenho que agradecer, Obrigada. adorei. Acho que nosso encontro foi providencial, foi num elevador, né? Num Foi mesmo. bate-papo, e de repente a gente sentou para almoçar, e aí, enfim, já rendeu. Tenho certeza que se você morasse aqui, a gente ia ser grandes amigas. Ah, Pena que a gente mora longe,
mas é bom manter essa parceria porque a gente pensa muito igual, né? E tem o mesmo perfil de cuidado com o paciente. Então foi um prazer estar aqui com você hoje. Eu. Prazer é todo meu, viu? Uma boa noite para você, um bom descanso. Fica com Deus. Espero E que eu, a gente consiga encontrar mais, né? Nos é, congressos eu próximos. acho que de mensagem final mesmo, Ana, é só assim, não é apenas uma gordurinha. Não Dê fica, valor a essa não fica gordurinha. só uma gordurinha no fígado. Ah, não, é só uma gordura. Não é, né? Não é. Vá acompanhar, procura acompanhamento aí de qualidade, né? Começa a pensar nos riscos que você pode ter, né? Se for uma pessoa, um paciente, aquilo que você falou também muito bem. Muitas vezes a pessoa não tem alteração de enzima hepática, não tem os marcadores ali alterados ainda, mas ela tem um risco por outras comorbidades, por outras doenças, outras condições que ela já apresenta. Então, né, é papel do médico guiar, né, nesse processo, mas não deixar de lado. Ah, é só uma gordurinha, já fiz ultrassom, tem 5 anos que eu tô fazendo ultrassom, eu sempre tive essa gordura. Não deixe isso para lá, né? Porque Exatamente. quando a fibrose se instala, fica mais difícil. Exatamente. É Processo isso mesmo. progressivo, né? A gente precisa falar disso, É, né? Que é algo progressivo. Muitas vezes, exatamente. né? Então, a gente tem que prevenir. E não temos por Exatamente. que E a gente tem tempo para prevenir, porque isso não acontece da noite para o dia, né? não ir. Isso acontece durante anos de agressão. E são anos Isso. que as pessoas ignoram, que foi o que você falou. Eu já tenho essa gordurinha há anos, doutora, né? Então, são esses anos de agressão que levam. Então, a gente tem tempo hábil de mudar essa história, né? Com Então, certeza. eu acho que através disso, promovendo saúde, falando sobre o assunto, divulgando, que a gente vai conseguir chegar lá. Isso mesmo. Ó, querida, foi um prazer, viu? Boa noite. Prazer, boa noite. Espero que venham Obrigada muitos a todos que participaram. outros congressos e cursos que a gente possa participar de muita coisa junto ainda. Muito bom. Até Tá mais, bom? Deninha. Tchau, Beijo. beijo.